Olá, eu sou Daniela Câmara, eu faço parte da área técnica de normas e procedimentos para vacinação do Programa Estadual de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. Nesta capacitação, nós abordaremos o assunto de vacinação contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Então, nós teremos como base os documentos do Ministério da Saúde, a nota técnica número 114, de 31 de outubro de 2022, e bem como o documento do Programa Estadual de Imunizações, a nota técnica número 35 de 2022. Bom, em se tratando da recomendação, considerando que a vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos contra a Covid-19 poderá evitar infecções pelo SARS-CoV-2, hospitalizações, SRAG, óbitos, além de complicações como a SIMP e condições pós-Covid-19, considerando a eficácia demonstrada pela vacina Covid-19 Pfizer-BioNTech nos estudos que envolveram crianças de 6 meses a 4 anos, considerando a segurança apresentada pela vacina Covid-19 Pfizer-BioNTech em crianças nos diversos países onde vem sendo utilizada, considerando que a ampliação da vacinação para essa faixa etária possibilitará maior segurança aos pais cujas crianças frequentam berçários, escolas e ambientes externos, considerando que a agência regulatória, a Anvisa, emitiu parecer favorável e aprovou a ampliação para uso da vacina em crianças de 6 meses a 4 anos de idade, o Ministério da Saúde, então, através da Secretaria de Vigilância e Saúde, por meio do Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis, passou a recomendar a vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos de idade, 2 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, crianças menores de 3 anos de idade, com comorbidades, com o imunizante, então, Pfizer-BioNTech. Sobre a operacionalização dessa vacinação. O objetivo, então, é vacinar as crianças de 6 meses a 2 anos de idade, 2 anos, 11 meses e 29 dias, com comorbidades. Nós traremos ao final desta aula o anexo 1, que traz essa lista, essa relação de comorbidades, tendo em vista que a vacina Coronavac já está disponível para as crianças a partir de 3 anos de idade. Então, neste momento, o Ministério da Saúde reserva essa faixa etária de 3 e 4 anos para a utilização da vacina Coronavac e utilizar a vacina do laboratório Pfizer-BioNTech em crianças menores de 3 anos, então, a partir de 6 meses de idade, ok? A vacina recomendada do fabricante Pfizer-BioNTech, esquema de vacinação primário. Então, serão 3 doses, em que as 2 doses iniciais devem ser administradas com 4 semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos 8 semanas após a segunda dose para esta faixa etária. Então, atentar bastante a este esquema de vacinação primário, ok? Via de administração intramuscular, lembrando que as recomendações do PNI envolvem, então, a abordagem de crianças, de vacinação em crianças até 2 anos de idade, né, por via intramuscular em vasto lateral de membro inferior, né? Então, utilizar esta via preferencialmente para a vacinação dessas crianças. Acima de 2 anos, então, o músculo deltoide poderá ser utilizado. O volume de aplicação por dose após diluição é de 0,2 ml. Então, aqui alguns lembretes bem importantes, né? A vacina variada é como série primária de 3 doses. Então, 2 doses iniciais de intervalos com 4 semanas, com a dosagem de 0,2 ml, uma injeção intramuscular. E a terceira dose, pelo menos 8 semanas após a segunda dose, com o volume da dose de 0,2 ml, com injeção intramuscular. Então, cada dose deve conter 0,2 ml de vacina. Aqui algumas observações em relação às boas práticas da vacinação. Se a quantidade de vacina restante no frasco não for suficiente para uma dose completa de 0,2 ml, descarte o frasco e qualquer volume excedente. Não juntar o excesso de vacina de vários frascos, ok? Então, essa é uma orientação bastante importante que condiz com as boas práticas da vacinação.
Não administrar a vacina via intravascular, subcutânea ou intradérmica. E a vacina não deve ser misturada na mesma seringa com outras vacinas ou produtos medicinais. Bom, alguns detalhamentos, então, acerca da vacina. A vacina vem em frasco multidose com tampa cor vinho, então ela se difere das outras vacinas do mesmo laboratório. O volume antes da diluição é de 0,4 ml, após a diluição com 2,2 ml de cloreto de sódio 0,9% em temperatura ambiente, o que habitualmente as equipes vêm trabalhando. Haverá então um volume de 2,6 ml, sendo então bem possível de administrar 10 doses, num volume de 0,2 ml por dose, ainda assim sobrando, um resquício aí de volume, de dose dentro do frasco, É o que a gente costuma dizer para as equipes, dá para fazer as vacinas, as doses com tranquilidade. A concentração da dose após diluição é de 0,3 microgramas e o tempo de validade após a abertura do frasco sob refrigeração entre mais 2 e mais 8 graus Celsius é de 12 horas. Bom, em relação às comorbidades, aqui nós temos algumas orientações acerca da entrega da cópia do laudo, Então, para fins de identificação das comorbidades e de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid-19, o PNO, indivíduos que fazem acompanhamento pelo SUS poderão utilizar o cadastro já existente na sua unidade de referência, como comprovante que este faz acompanhamento da referida condição de saúde, a exemplo dos programas de acompanhamento de diabéticos. Aqueles que não estiverem cadastrados na atenção básica deverão apresentar um comprovante que demonstre pertencer a um dos segmentos contemplados, devendo ser utilizadas cópias de laudos, declarações médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde assinado e carimbado. Aqui nós temos, então, a demonstração do ofício complementar da nota técnica número 114, do Ministério da Saúde, que trouxe as informações acerca das comorbidades, então, apenas para conhecimento das equipes. E neste documento traz também a descrição das comorbidades. Então, no Espírito Santo, nós incluímos essas informações também na nota técnica número 35, e assim elas estão dispostas, mediante ao grupo de comorbidades, a descrição de cada comorbidade. Então, diabetes, qualquer indivíduo com diabetes, pneumopatias crônicas graves. Daí tem algumas especificações aqui, tem uma descrição para entendimento das equipes, quem seriam esses pacientes. Uma outra comorbidade, que é a hipertensão arterial, Então, qual é a descrição para hipertensão arterial? Em relação às doenças cardiovasculares, nós temos aqui uma série de doenças. Então, insuficiência cardíaca, com sua descrição, cor pulmonar e hipertensão pulmonar com sua descrição, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias com sua descrição, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas também com a sua descrição, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas e próteses valvárias e dispositivos cardíacos implantados. Então, para um melhor entendimento da equipe assistencial, todas as descrições acerca dessas comorbidades mencionadas vêm no quadro ao lado, e é possível dessa forma que a equipe identifique esse usuário adequadamente. Uma outra comorbidade seria doença neurológica crônica, com a sua descrição, a doença renal crônica, com sua descrição, pacientes imunocomprometidos e quais são essas situações que encontraremos nesses pacientes, na descrição ao lado, hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida, síndrome de Down e cirrose hepática. Então, neste momento, esse é o rol, essa é a lista de comorbidades contempladas para vacinação de crianças de 6 meses a 2 anos de idade no Espírito Santo, tá bom, pessoal?
Resumindo aqui, né, um quadro resumo sobre as 3 vacinas deste laboratório Pfizer-BioNTech, a vacina, né, Pfizer adulta, chamamos assim, da tampa roxa, né, a vacina Pfizer pediátrica da tampa laranja e a vacina vulgarmente chamada de Pfizer Baby, mas em seu registro, né, será Pfizer para menores de 5 anos, para criança menor de 5 anos, com a tampa vinho. Então, eu vou me ater nessa última coluna aqui, neste resumo, né? Então, a criança de 6 meses, o laboratório autoriza que seja até 4 anos, mas lembrando que o PNI, neste momento, recomenda a vacinação dessas crianças até 2 anos de idade, 11 meses e 29 dias, ok? Então, a cor da tampa do frasco vinho, um frasco multidose, uma dosagem de 3 microgramas, dose por frasco. Então, nós temos 10 doses neste frasco, né, de vacina após a diluição. A diluição é necessária, o volume antes da diluição é de 0,4 ml, a quantidade de diluente que eu devo usar de 2,2 ml. E aí, o volume da aplicação por dose, então após a diluição, é de 0,2 ml por criança, ok, pessoal? O tempo de armazenamento em freezer de ultra baixa temperatura, né? Uma temperatura de menos 90 graus a menos 60 graus é de 12 meses, a partir do prazo de validade. Né, o tempo de armazenamento em freezer com temperatura menos 25 graus a menos 15 graus Celsius, a orientação do laboratório é não armazenar. O tempo de armazenamento em refrigerador com temperatura positiva de mais 2 graus Celsius a mais 8 graus Celsius é de 10 semanas. E após a primeira aplicação, né, ou seja, ou diluição, ou seja, a gente já abriu o frasco, já procedeu com a diluição, em temperatura positiva de mais 2 a mais 8 graus, né, é de 12 horas, então, após a diluição. E o tamanho da embalagem é com 10 frascos, tá? Precauções e contraindicações para vacinação. Então, neste momento que nós temos de orientação do Ministério da Saúde é que a administração das vacinas deve ser adiada em indivíduos com doença febril aguda severa até melhora do quadro. Como ocorre com qualquer injeção intramuscular, as vacinas devem ser administradas com cautela em pessoas com trombocitopenia ou qualquer distúrbio de coagulação ou naqueles recebendo terapia anticoagulante. A reação anterior de hipersensibilidade imediata na anafilaxia à vacina contraindica nova administração dessa vacina ou hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos recipientes da vacina também contraindica a vacinação dessa criança, ok? A vacinação simultânea com outras vacinas, então, é recomendada. Então, considerando que a administração concomitante de vacinas é uma importante estratégia para as campanhas de multivacinação, pois contribui para uma menor perda de oportunidade vacinal e, consequentemente, para melhores coberturas para as vacinas contempladas no calendário nacional de vacinação, o Ministério da Saúde, então, recomenda a administração concomitante de vacinas Covid-19 com as demais vacinas do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de 6 meses de idade ou mais, conforme nota técnica número 195 deste ano de 2022 do Ministério da Saúde, ok, pessoal? Em relação aos desvios de qualidade, queixas técnicas e aos eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou à imunização, o Ministério da Saúde orienta, então, que devem ser registradas, né, devem ser notificadas nesses endereços eletrônicos, nesses locais, né, para cada situação ocorrida. É extremamente importante que isso, né, seja executado para que todas as situações sejam esclarecidas, principalmente no entendimento da continuidade do esquema vacinal dessa criança para a sua proteção contra a Covid-19, ok, pessoal? Em relação ao registro da vacina no sistema, então, será o sistema Vacina e Confia, a estratégia vacinal é campanha, o imunobiológico Pfizer pediátrica menor de 5 anos, essa é a descrição que vocês irão encontrar e não Pfizer Baby, né, vulgarmente chamada por nós, né? O grupo de atendimento
vai de acordo então com o anexo 1, aquelas comorbidades conforme eu mencionei anteriormente, a dose aplicada D1, D2 ou D3, o intervalo recomendado entre D1 e D2 é de 4 semanas minimamente, e o intervalo recomendado entre D2 e D3 é de 8 semanas. Já no cartão do vacinado, no cartão da criança, né, deverá ser anotada ali de forma legível, né, Pfizer menor de 5 anos, para que se discrimine então qual foi a vacina que aquela criança recebeu, né, em determinada oportunidade, ok? Bom, algumas considerações finais, então, encerrando essa capacitação, né? A vacina Covid-19 Pfizer-BioNTech recomendada para crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, vem com tampa vinho, né? Nós temos, então, a autorização de vacinar essas crianças nessa faixa etária agora com essa vacina. A vacina Coronavac está recomendada para crianças de 3 e 4 anos de idade. O Ministério da Saúde continua enfatizando isso. Crianças acima de 5 anos de idade receberão ambos os imunizantes aprovados para a faixa etária, Coronavac ou Pfizer pediátrica, daí é da tampa laranja, né, diferenciando então. E, idealmente, se a criança completar 3 anos, a vacinação será continuada com a mesma vacina iniciada, né? Então, com a vacina Pfizer pediátrica para menor de 5 anos. Ok, pessoal? Bom, era isso então, nós permanecemos à disposição. Qualquer questão é só entrar aí com os nossos canais de contato, será um prazer atendê-los. Até mais, obrigada, até a próxima. Tchau!